CDB rende mesmo mais que a poupança ou é só uma enganação por parte dos bancos? Eu fiz um vídeo recentemente explicando os motivos do porquê um CDB seria uma melhor opção de investimento do que a poupança, mas nisso surgiram muitos comentários e até dúvidas falando sobre o fato da poupança render mais, porque o CDB ia render menos ao longo do tempo e por que a poupança era mais vantajosa. Por isso, no vídeo de hoje eu quero explicar esses últimos detalhes e também te mostrar lá num cálculo quanto renderia de diferença e, obviamente, o porquê o CDB está ganhando. Um resumo bem simples da dúvida mais importante, que é quanto à segurança do investimento, você tem que entender. Se você pegar uma poupança em um CDB de um mesmo banco, o risco é exatamente igual. E se esse CDB estiver te pagando pelo menos os 100% do CDI, você tem a mais rentabilidade, uma rentabilidade maior do que a poupança, tendo exatamente o mesmo risco. E aí vem um outro ponto que foi levantado, que é pelo fato do CDB render menos ao longo do tempo, enquanto a poupança continua rendendo a mesma coisa. Isso aqui é um mito, acaba sendo uma mentira, porque, obviamente, o CDB pode ser uma LCI e LCA como todo investimento pós-fixado, que é aquele que muda conforme os juros mudam, seja para baixo ou seja para cima. A poupança muda da mesma forma. Para você entender, a regra da poupança funciona que caso a taxa Selic esteja maior do que 8,5% ao ano, essa rentabilidade da poupança é de 0,5% ao mês, mais a TR, que é a taxa referencial. Essa é a taxa que está funcionando hoje, então esses 0,5% dão basicamente para a gente 6,17% ao ano, mais a taxa referencial. Só que mesmo nessa regra, conforme a taxa Selic vai diminuindo ou aumentando, a TR vai diminuindo ou aumentando também, fazendo variar também a rentabilidade. Já na segunda regra, que acontece quando a taxa Selic está igual ou menor que 8,5%, a poupança rende 70% da taxa Selic, mais a TR. Então, conforme a taxa Selic vai caindo, nessa segunda regra também a rentabilidade da poupança vai caindo junto. E, inclusive, essa TR, normalmente, todo o histórico que a gente tem aí, quando a Selic está lá embaixo, a TR acaba sendo zerada também e fica em zero. Ou seja, a poupança também muda a rentabilidade conforme a taxa Selic, e é um mito que ela se mantém enquanto um CDB acaba ficando pior. E vê se não se esquece de se inscrever aqui no canal e também deixar o seu like aqui nesse vídeo para continuar apoiando conteúdos como esse, para ajudar você. Mas bora lá para a planilha ver quanto que vai render de diferente para você. A gente está aqui agora numa planilha onde eu vou fazer essa comparação para você da poupança com o CDB a 100% do CDI. Eu considerei aqui um investimento de 10 mil reais, aqui a gente pode colocar aqui, começar com um prazinho menor aqui de 3 meses, por exemplo, e a gente vai usar a taxa Selic na data de hoje, com uma TR também na data de hoje. Duas coisas que você precisa entender para mim poder fazer essa comparação em prazos diferentes. A primeira delas é que a poupança tem as duas regras que eu citei para você, que vão mudando conforme a taxa Selic muda. Se a taxa Selic fica igual ou menor a 8,5, ela vai para essa regra de baixo. Como está hoje, ela está na regra de cima. E da mesma forma, um CDB, conforme o prazo que ele vai ficando investido, aqui diferente da poupança que é isenta de imposto de renda, ele tem imposto de renda seguindo essa tabela regressiva. Quanto maior o prazo, menor o imposto de renda. Mas pode ficar tranquilo que mesmo com o imposto de renda, ele rende sim mais que a poupança. Então, para a gente entender nosso cálculo aqui, começando por um prazo de 3 meses, considerando o maior IR possível, considerando quanto rende hoje, e com a poupança nessa primeira regra, você pode ver aqui que o CDB a 100% do CDI rende mais do que a poupança. Ou seja, a gente teria na poupança nesse período mais ou menos R$ 189,54 de lucro, enquanto no CDB teria R$ 251,92. Se a gente subir esse prazo aqui para, por exemplo, 12 meses, e aqui, obviamente, seguindo essa regrinha aqui, eu vou baixar esse R para 17,5%, ou seja, ele passou de um ano, e a gente for fazer a comparação com um prazo mais longo, como você pode ver, considerando que essa taxa se mantenha, a gente teria R$ 780 na poupança e teria R$ 1.126,13 no CDB. Então, como você pode ver aqui, a gente tem que o CDB rende mais que a poupança. Se a gente for aumentando esse prazo, ele vai mudar também. Se a taxa Selic diminuir, ele também vai render mais, porque a poupança igual ao CDB também vai reduzindo a rentabilidade ao longo do tempo. Se eu, por exemplo, vier aqui mudar essa taxa Selic para 5%, imaginando que ela vai ficar assim daqui a algum tempo, e eu vim cá e zerar essa TR, porque como eu disse, a Selic baixa geralmente tem uma TR zerada, a gente vai ter que o CDB continua rendendo mais do que a poupança, mesmo com a taxa menor. A poupança não tem uma rentabilidade fixa,
como algumas pessoas acreditam. Espero que esse vídeo tenha tirado sua dúvida, esclarecido de vez a sua dúvida entre colocar o dinheiro no CDB poupança. Você não precisa ficar preocupado. Como eu disse, se o seu banco te der um CDB a 100% do CDI, você pode ficar tranquilo com ele no lugar da poupança. Isso não vai te trazer riscos a mais. Espero ter te ajudado. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Um grande abraço e valeu!